Agora sim, Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Agora vá para o versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Como diz o versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra tudo isso. Você já pensou num Deus irado? Você já imaginou Deus como um Deus irado? No século XVIII, Jonathan Edwards, um puritano e, na minha opinião, um dos cristãos mais admiráveis da história, pregou um sermão que ficou muito conhecido. Na verdade, ele é provavelmente o sermão mais famoso da história depois do Sermão do Monte. E o nome do sermão que Edwards pregou é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nesse sermão, pregando ali no Antigo Testamento, Edwards descreve para os ouvintes o quão terríveis são as promessas que a Bíblia faz sobre a condenação que virá sobre aqueles que permanecem no pecado. E conta a história que quando Edwards estava fazendo essa pregação, as imagens que ele estava descrevendo foram ficando tão reais na mente dos seus ouvintes que eles começaram a temer, chorar. Alguns começaram a gritar e até mesmo a se agarrar aos pilares da igreja com medo de caírem no poço da condenação do inferno. A história diz que após esse sermão houve um grande avivamento naquela região. As pessoas entenderam a gravidade do pecado, a seriedade da condenação e também como só há um meio para a salvação e como eles precisavam dessa salvação. Mas numa época como a nossa, em que vemos pessoas sensíveis, frágeis, algumas até mimizentas, onde as pessoas preferem mentiras doces do que verdades amargas, será que elas estão prontas para pensar em um Deus irado? E aí, Deus se ira? Deus está irado? Será que é só o Antigo Testamento que fala de algo assim? Não, não é apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento descreve o mesmo Deus, o Deus que é amor, mas apesar de ser amor, na verdade, por ser amor, Ele é justo. E por ser justo, Ele se ira, e se ira contra a injustiça, contra o pecado, contra aqueles que quebram a sua lei. E mais especificamente, meus irmãos, esse texto que nós estamos vendo, ele fala sobre isso. E esse texto nos ensina que aqueles que trocam Deus por ídolos recebem dele a condenação que merecem. Aqueles que trocam Deus por ídolos recebem dele a condenação que merecem. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o quanto isso é verdadeiro. Ele começa destacando o como os homens são culpados por adorarem a criação, ao invés de adorarem ao Criador que se revelou na criação. É assim que os homens são culpados, porque adoraram a criação ao invés do Deus Criador. Olha para o versículo 18 mais uma vez comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que a Bíblia nos mostra é que Deus está irado. Deus está irado, mas irado contra toda
impiedade, irado contra toda injustiça, irado contra aqueles que preferem a mentira e tentam esconder a verdade. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Deus é amor. Sim, Deus é amor. A Bíblia nos mostra que Deus tem graça e misericórdia. Sim, Deus tem graça e misericórdia. Mas a Bíblia não descreve um Deus bobão, como alguns tentam ensinar por aí. Um Deus que tem um amor, que passa a mão na cabeça de qualquer um, não importa o que ele faça. A Bíblia descreve um Deus que é bom, que é a própria bondade, que é o próprio amor. Mas justamente por isso, por ser bom, por ser amor, ele se ira e ele odeia aquilo que é pecado, aquilo que é contrário ao amor, aquilo que é mal, que é contrário à bondade, aquilo que é injusto. A Bíblia diz que Deus é justo juiz, e por causa dessa justiça, Deus se ira contra o ser humano, contra aqueles que amam mais o pecado e a mentira do que a santidade e a verdade. Ele se ira com os pecados daqueles que vivem em desobediência. E esses homens chamam para si a ira de Deus, inclusive porque eles tentam suprimir, esconder a verdade. Olha só, versículo 19, qual é a verdade que eles escondem, que eles tentam esconder? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Meus irmãos, os homens tentam esconder a verdade de que há um Deus. E nos dias de hoje é fácil percebermos isso. O quantos querem tentar negar a existência de Deus e pregar sobre a não existência de Deus. Eles não querem acreditar que Deus existe. Eles não querem que outros falem para eles que Deus existe. Eles querem esconder essa verdade e cobri-la com uma mentira. Mas, meus irmãos, o que se pode conhecer a respeito de Deus está manifesto. Foi revelado. Deus se manifestou, Deus se revelou. É isso que a palavra nos garante. Deus não precisava ter se revelado. Deus não precisava ter se feito conhecido por nós. Mas porque Deus é amor, porque Deus é bondoso, Ele quis se revelar a nós, compartilhando conosco, compartilhando com a gente, a maior de todas as joias, a mais doce de todas as verdades, que há um Deus, há sim um Deus, e esse Deus é bom, esse Deus é justo, esse Deus é maravilhoso, e Ele existe. Ele não somente existe, como Ele se revelou, Ele se fez conhecido por nós, e é só porque Ele quis se revelar a nós, que nós podemos conhecê-lo. Porque se Deus não tivesse se revelado, nós poderíamos usar a inteligência artificial mais avançada, a maior central de pesquisa possível, e nós jamais conseguiríamos encontrar esse Deus. Mas Deus se revelou. E como é que Ele fez isso? Como é que Deus se manifestou para nós? Como é que Deus se fez conhecido? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos pelo quê? Por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e coração, e o coração insensato deles se obscureceu. Meus irmãos, Deus se revelou, e um dos meios pelos quais Ele escolheu se revelar a nós foi por meio da sua criação. A criação, o sol, a lua, as estrelas, o céu,
a terra, os animais, eu e você, os seres humanos. Todos nós somos obras das mãos de Deus. E todos nós revelamos que há um Criador. Se você caminhasse pela rua, e mesmo sem nunca ter ouvido falar da existência de um celular, se você encontrasse um celular na rua, o que é que você acharia? Que aquilo surgiu do acaso, do nada? Ou você pensaria que alguém criou aquilo? Ao olhar para o celular, você pensaria que há um criador dele ou não? Você pensaria que há um criador, com certeza. Agora, o que é o celular comparado a uma célula? A uma célula do seu corpo. Estou nem falando de você como um todo, mas uma pequena célula das milhões e milhões que você tem. Não é nada. A complexidade de se fazer um celular não é nada perto da de se fazer uma célula. Meus irmãos, quando nós olhamos para a criação, olhamos uns para os outros, olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, para tudo que há, para a grandeza desse nosso mundo, desse nosso universo, nós não conseguimos, não faz sentido pensar que isso veio do acaso, que isso veio do nada. Essas coisas revelam um Criador. E elas revelam atributos, qualidades, características desse Criador. Sabe por quê? Quando você olha para a grandeza do nosso mundo, você acha que esse Criador que fez tudo isso é um Criador fraquinho? Ou é um Criador poderoso para conseguir ter feito algo tão grande assim? Obviamente você pensa em alguém poderoso, alguém fraco não conseguiria fazer isso. Quando você olha para a beleza de um jardim florido, quando você olha e vê o céu azul, quando você vê as ondas belas do mar, quando você vê essas belezas todas, você acha que aquele que criou é alguém de uma aparência terrível? É alguém que odeia a beleza? Ou é alguém belo, de uma majestade e que ama o que é belo e perfeito? Você acha, quando você olha para a complexidade de uma célula, de um ser humano, de uma criação, de um animal, de uma árvore ou do que você vê, você acha que quem fez é ignorante ou é sábio, inteligentíssimo, conhecedor? A criação nos revela características do nosso Deus. Porque os atributos, os poderes, as qualidades invisíveis dele, porque nós não podemos ver o poder de Deus, nós não podemos ver a inteligência de Deus, nós não podemos ver essas características. Mas essas características, esses atributos invisíveis de Deus, foram revelados nas coisas visíveis, que nós podemos ver, na criação. E na criação, nós vemos que há um Deus, e esse Deus é um Deus grande, poderoso, inteligente, belo, bom, perfeito. Porque Deus se revelou. Então os homens não podem dizer que têm desculpa de não conhecer a Deus. Quando você olha para o Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A criação, à nossa volta, toda essa beleza que Deus fez, ela revela que há um Deus, e ela revela que esse Deus é bom. E é por isso que os homens são indesculpáveis. Nenhum homem pode alegar no dia do juízo: mas Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. O Senhor nunca apareceu para mim. Como eu ia saber que o Senhor existia? E Deus vai dizer: você é indesculpável, você não tem desculpa, porque em tudo que estava à sua volta, eu me revelei. E tudo que estava à sua volta gritava
e dizia: há um Deus, conheça esse Deus, busque esse Deus. Ah, mas e os índios que não ouviram o Evangelho, o que será deles? Eles também não ficaram sem revelação. Eles podiam não ter a revelação especial, específica de Deus, a palavra aqui falando do Evangelho, mas eles tinham a chamada revelação geral, que é essa revelação de Deus na criação, uma revelação que aponta para a divindade. Ah, mas eles adoravam algum Deus. Mas espera aí, não é qualquer Deus. Quando você olha para os deuses que as pessoas adoram, você vê que são deuses fabricados à imagem do homem. E são deuses com falhas. Só que quando você olha para a revelação de Deus na criação, você não pensa em um Deus com falha. Você olha para um Deus perfeito e poderoso. Meus irmãos, esses homens, todos os homens, todos nós, temos como olhar para a revelação geral, para o que foi criado, e percebemos que há sim um Deus. E esse Deus não é qualquer Deus. Esse Deus não é uma multiplicidade de deuses, o Deus da chuva, Deus do sol, Deus... Não, Ele é o Deus que criou todas as coisas. E nós precisamos conhecer esse Deus mais e mais. Mas o que é que as pessoas fizeram? Tendo conhecimento de Deus, ou seja, vendo pela criação de que há um Deus, o que é que elas fizeram? Elas não quiseram saber desse Deus. Ao invés de dar a glória que era devida a esse Deus, essas pessoas não o glorificaram como Deus. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Hoje em dia, mais do que nunca, não é difícil você encontrar alguém que se ache inteligente demais para crer em Deus. Eles dizem que Deus é conto de fadas. É que nem Papai Noel, é que nem a fada do dente. Mas não é. É preciso muito mais fé para ser ateu e acreditar que tudo isso veio do caos e da aleatoriedade, do que para acreditar que há um Deus que criou tudo isso com o seu poder e para a sua glória. O homem é indesculpável diante de Deus porque Deus se revelou. E não adianta tentar usar do raciocínio para esconder. Por que os homens não quiseram crer em Deus? O versículo 22 diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E o versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo não consegue nem se conter ao falar sobre a grandeza de Deus. Ele precisa dar um amém. Ele precisa fazer daquilo um louvor. Porque não há como você falar das grandezas de Deus se você verdadeiramente entende do que você está falando, se você verdadeiramente conhece esse Deus, sem louvar esse Deus. Por isso que teologia não esfria crente coisa nenhuma. Teologia só apaga o falso fogo. Mas quando você estuda teologia, ou seja, estuda sobre quem Deus é, você se encanta mais. Você dá glória a Deus. Você louva a Deus. Porque você vê quão belo é esse Deus. Você consegue degustar cada vez mais de quão bom é esse Deus. Meus irmãos, mas o homem, usando o seu raciocínio, tenta criar uma maneira de negar a existência de Deus. E por não achar uma baseada na verdade, o que é que ele faz? O homem tenta criar uma a partir da mentira. Usando o seu raciocínio, não encontraram uma verdade que negasse a existência de Deus, para que eles pudessem viver do jeito que eles queriam. Então o que é que eles fizeram? Criaram uma mentira na qual colocaram a sua fé. A mentira de que não há um Deus. Ou a mentira de que Deus é, na verdade, como o que nós vemos na criação. Hoje em dia, nós estamos retrocedendo a uma espécie de panteísmo. Panteísmo é a ideia de que tudo é Deus. E hoje em dia a gente está caminhando para isso.
como se animais fossem perfeitos e fossem deuses, merecessem toda a atenção, como se as plantas merecessem o cuidado e a glória de um Deus, porque são muito perfeitas. Ontem eu vi um memezinho que era sobre os filmes da Disney, e dizia assim: olha, se você olhar para os filmes da Disney ao longo da história, você vai ver que eles já escreveram sobre: e se brinquedos têm sentimentos? Toy Story. Mas e se insetos têm sentimentos? Vida de inseto. Mas e se carros têm sentimentos? Carros. E eles vão escrevendo, até que eles chegam em 2015 com: e se sentimentos têm sentimentos? Com Divertidamente. Você já parou para pensar nisso? Será que sentimentos têm sentimentos? A gente está andando nesse nível de fragilidade emocional. E a gente quer deificar, tornar Deus todas essas coisas. Mas, meus irmãos, as pessoas estão fazendo isso por meio da mentira. Porque a verdade é que só há um Deus. E não deveríamos ter que criar nenhum outro. Até porque não somos Deus para conseguir criar Deus. E, na verdade, nem o próprio Deus pode criar um outro Deus. Porque um Deus tem que existir eternamente, tem que ser poderoso e infinito. Então, a única forma de basear tudo isso é tentando esconder a verdade e preferindo a mentira. A mentira do jeito que eles gostam. As pessoas preferem a mentira que está de acordo com os desejos dela, do que a verdade, que mostra que elas precisam se arrepender, porque elas estão indo para o caminho que não é bom, e que o caminho que verdadeiramente é bom é do outro lado. Meus irmãos, João Calvino, teólogo reformado, dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A nossa mente e o nosso coração, eles estão sempre criando mais e mais ídolos, fabricando ídolos para nós adorarmos. E não é difícil reconhecermos isso. Quando nós olhamos para a história, nós vemos, por exemplo, os egípcios, com todas as suas deidades, os seus deuses. E o que é que eles faziam? Adoravam animais. Adoravam deuses que se pareciam com a combinação de homens e animais. Aves, bois e tantas outras. Aí você chega no panteão grego e no panteão romano, greco-romano, que é um panteão existente nessa igreja para a qual Paulo está escrevendo aqui em Roma. Um panteão, uma coleção de deuses que tinha o Deus do céu, o Deus dos mares, o Deus do inferno, o Deus que era da guerra. Mas como é que esses deuses eram feitos? A imagem dos homens. Tanto que eles tinham os mesmos vícios e problemas dos homens. Se você olhar para Zeus, o maior dos deuses do panteão greco-romano, o que é que ele era? Senão um grande adúltero. Deus fez mais filho com mulher por aí do que qualquer um desses pais que a gente sabe que tem filhos espalhados pelo mundo. Se você olhar para os outros deuses descritos na cultura grega, você vai ver deuses invejosos, rixosos, ciumentos, deuses que brigam por qualquer coisa. Você vê deuses criados à imagem dos defeitos do homem. Porque como melhor justificar que eu posso ser invejoso, que eu posso ser adúltero, que eu posso viver nos meus pecados, do que dizer que os próprios deuses fazem isso? A mulher chegava para um grego e dizia: você está me traindo? Ah, tá, Zeus também, vai falar com ele. Era o exemplo da divindade. Mas se você pensa que é só desses ídolos que nós estamos falando, você se engana, porque os ídolos, esses deuses falsos, eles não pararam somente no panteão greco-romano, egípcio e de outras culturas. Quando você olha para a Igreja Católica, você vê que ela se apossou de divindades que estavam espalhadas na cultura e simplesmente trocou o nome delas. Deu o nome de anjos, colocou santos em seus lugares, porque se agora a gente não tem mais o Deus da chuva, a gente tem o santo que está responsável por mandar a chuva. Se agora a gente não tem mais o Deus
da guerra, agora a gente tem um santo que nos ajuda em meio às guerras. Se agora a gente não tem mais um Deus para descer a escada, todo santo ajuda a descer, né? Todo santo ajuda. Mas, meus irmãos, o que é isso senão uma idolatria? Se você for a Roma, você vai se encantar com muita beleza estrutural que há. É incrível a arquitetura que eles possuem lá. Você está indo em direção a um ponto turístico, você vira na rua seguindo o GPS, seu destino ainda está a mais de 1 quilômetro de distância, mas você se bate com uma outra construção gigantesca que você diz, como que eu não tinha colocado isso aqui no meu roteiro? Como é que eu ia deixar passar isso? Igrejas imensas a toda esquina. Mas não é só com a arquitetura que você se impressiona com a idolatria. Porque em meio a toda essa arquitetura, você vê pessoas dobrando os joelhos, acendendo velas, adorando estátuas, imagens de escultura, se prostrando diante de imagens de pessoas e adorando. O que é que elas estão fazendo senão, ao invés de glorificar o Deus que existe, glorificar aos deuses, os ídolos que eles criaram? Mas aí talvez você pense, realmente os católicos estão muito errados. Os gregos, os romanos, os egípcios muito errados. Ainda bem que eu sou jundiaiense e eu não sou católico, olha só. Então estou resolvido. Esse texto não é nem para mim. Vamos passar para o próximo, pastor. Ídolos são muito mais do que estátuas ou deuses propriamente ditos que nós criamos para adorar. Um ídolo é tudo aquilo que nós priorizamos no lugar de Deus. Um ídolo é tudo aquilo que nós passamos a amar e a dar mais atenção do que a Deus. Talvez você não tenha uma imagem de Maria em casa. Talvez você não adore deuses antigos. Mas e o que o seu coração tem fabricado? Será que não tem fabricado ídolos? Será que o seu coração não tem feito do dinheiro um ídolo? Como? Fazendo com que você viva para isso. Acorda pensando, como eu vou ganhar dinheiro hoje? Dorme pensando, como eu vou pagar aquela conta? Aí pensa só no sustento, só no conforto. Como é que eu vou comprar aquilo? E eu vou ter mais riqueza e mais conforto, e a casa, e o carro, e o celular? Será que você não pode olhar para a família e transformá-la num Deus? Bênçãos que Deus fez, assim como a criação é. Mas ao invés de adorar o Deus que deu a bênção, você adora a bênção do Deus. E transforma aquilo num ídolo, amando muito mais o seu esposo ou a sua esposa, os seus filhos ou seus pais, do que a Deus. Uma série chamada American Gods é inteligente em conseguir perceber isso. Nessa série você vê uma guerra entre os deuses antigos, como Odin e outros deuses de outras culturas, e os deuses novos. E sabe quais são esses deuses novos? Dentre eles nós temos o Technical Boy, que é o deus da internet e da tecnologia. Será que numa cultura que vive em busca de mais e mais tecnologia, um celular melhor, um computador melhor, um carro com mais aparelhos ali, com mais funcionalidades, será que nós não estamos adorando a tecnologia? Ou, por exemplo, a mídia. Mídia é um deus nessa série. É o deus da televisão, da cultura pop. Será que aqueles que são fãs de atores, atrizes, cantores, não têm os idolatrado? Se você é antigo, talvez você lembre do Elvis Presley ou do Michael Jackson. Você olhava para um show daqueles caras e você via quantas pessoas desmaiavam ali de emoção. Se você é mais recente, talvez você vá ter que pensar no Justin Bieber, na Taylor Swift, alguma coisa assim. E você vai ver da mesma forma pessoas idolatrando e morrendo por eles. Mas os ídolos continuam por aí. Não estamos falando apenas de outros tipos de deuses. Estamos falando de deuses falsos que nós criamos. Quais têm sido os seus ídolos? Quais ídolos o seu coração tem criado? Será que você tem amado mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos? Será que você tem amado mais as coisas da criação do que o Criador de todas as coisas? Reflita sobre a sua vida, porque o que esse texto está nos mostrando é que aqueles
que trocam Deus por ídolos, recebem dele a condenação que merecem. Isso fica muito claro na segunda metade do nosso texto, quando é dito que Deus entrega os seus próprios pecados, entrega essas pessoas aos seus próprios pecados e à condenação que elas merecem por causa da sua desobediência e da sua idolatria. É por causa de tudo isso que nós já vimos aqui nessa primeira parte do texto, que a segunda parte nos mostra que Deus entrega aqueles que vivem assim aos seus próprios pecados e à condenação que vem deles. Olha o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Meus irmãos, pense numa frase ruim, essa daqui. Deus os entregou. A ideia aqui é de abandono. Deus os deixou livres. Eles não queriam ser livres? Não queriam fazer o que queriam? Não queriam se entregar aos seus próprios pecados? Deus os entregou. Deus os entregou. Como é que Deus faz isso? Retirando deles a sua graça. Retirando deles a graça que é o que dá a vida e o que aproxima eles do próprio Deus. Meus irmãos, isso tem a ver com o próprio desejo pecaminoso do coração do homem. A Bíblia nos mostra que o homem está depravado, totalmente depravado. A depravação é total. Não total no sentido de que o homem é tão ruim quanto ele poderia ser. Senão nós veríamos ainda mais guerras, sofrimentos e maldades sendo feitas por aí. Mas depravação é total no sentido de que todas as áreas da vida do homem, a sua mente, os seus desejos, os seus sentimentos, tudo isso está corrompido. E é por isso que nós vemos tantas besteiras e erros acontecendo por aí, tanta maldade, tanto pecado, tanta nojeira. Mas perceba, isso não é algo que nós vemos apenas em uma época da história, na época de Paulo. Na época dele, sim, era muito comum esse tipo de coisa. Mas nos nossos dias, não é? Será que nós não vemos as pessoas vivendo, se entregando cada vez mais aos seus desejos pecaminosos nos nossos dias? E outra, será que isso é apenas para as pessoas de fora? Será que nós, em algum momento, não já vivenciamos isso? Será que nós também, em algum momento, não estivemos totalmente depravados? Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a resposta é sim, nós já estivemos. Efésios 2, do 1 ao 3. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aquela ira descrita no versículo 18 de Romanos 1, não esteve somente sobre outras pessoas, ela já esteve sobre nós. E está sobre todos aqueles que permanecem andando segundo essas três forças descritas aqui em Efésios. Você vê 3 segundos aqui em Efésios. Segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a cosmovisão, a maneira do mundo de viver, de dizer o que é certo, o que é errado, que na verdade é o que Romanos diz aqui, transformar a verdade em mentira. O mundo quer se entregar cada vez mais ao pecado, aos desejos errados, e era assim que nós vivíamos. Vivíamos também segundo o príncipe da potestade do ar, que nada mais é do que Satanás. Vivíamos segundo a influência do diabo, sendo guiados por ele. Mas não éramos vítimas. Mas o que a gente ia fazer? Nós nascemos no mundo pecaminoso, nós não tínhamos mais força do que o diabo. É só a culpa dos outros, não é nossa. Não, o texto deixa claro, segundo as nossas inclinações, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Vivíamos segundo 3
inclinações, e uma delas era do nosso próprio desejo. Nós desejávamos pecar, éramos guiados por Satanás a pecar, e éramos ensinados pelo mundo a pecar. Meus irmãos, mas assim continuam os que não estão em Cristo. Continuam assim. Continuam guiados, entregues aos seus próprios desejos. A inclinação da carne era o pecado? Pois Deus diz, então está certo. Se você não quer a verdade, que sou eu, mas quer a mentira, que é o pecado, entregue-se ao pecado. Deus os entregou. E olha só então, meus irmãos, aqui nós temos um dos maiores castigos que Deus pode dar ao pecador, que é deixar ele fazer o que ele quer. Um dos maiores castigos que Deus pode dar a alguém é deixar essa pessoa fazer o que ela quer. É deixar com que ela se entregue mais e mais aos próprios pecados e os desejos pecaminosos. E aí o texto continua no versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Essa é a segunda das 3 vezes que o nosso texto de Romanos vai falar que Deus entregou aquelas pessoas aos seus próprios desejos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Que tipos de paixões? Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Um dos resultados de Deus entregar os homens aos seus próprios desejos é que eles, se achando sábios, o que é que eles criaram? A mentira de que o amor é o que importa, e se eu sou homem e amo outro homem, está tudo bem. Se eu sou mulher e amo outra mulher, está tudo bem. Inventaram a homossexualidade. Uma corrupção do que Deus criou. Porque a palavra diz que Deus criou homem e mulher. E disse que eles se unissem. E não que um homem com outro homem se unisse. E não que uma mulher com outra mulher se unisse. Mas o que é que os homens entregues aos seus desejos, achando que estavam sendo muito inteligentes, olha o que nós descobrimos, uma nova maneira de ter relação sexual. Olha o que eles fizeram. Inventaram a homossexualidade. Aquilo que desagrada a Deus. Meus irmãos, em Levítico 18, 22, Deus diz: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse uma mulher. É abominação. A homossexualidade é vista como abominação diante dos olhos de Deus. Como algo terrível. E não só no Antigo Testamento, o Novo está aqui reclamando disso, criticando isso, dizendo que isso é um erro. Quando você vai lá para 1 Coríntios 6, do 9 a 10, está escrito: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. Nem um deles, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aqueles que continuam nos seus pecados, um deles sendo, inclusive, a homossexualidade, não herdarão o reino de Deus. Não viverão com o Senhor para sempre em alegria, mas serão para sempre condenados por Ele, pelos seus próprios pecados. Não queriam ficar longe do amor de Deus? Ficarão, mas permanecerão sempre recebendo a ira de Deus. O que esse texto nos mostra é que tanto as mulheres se entregaram à homossexualidade, tendo relações com outras mulheres, como homens se entregaram à homossexualidade, tendo relações com outros homens. E Paulo diz aqui, não que isso é natural, que está tudo bem, que o que importa é o amor, sabe? Tanto faz. Não, Paulo diz que isso é resultado de pecado trazendo mais pecado e levando a mais pecado. E que a própria relação sexual homossexual já é inclusive um dos castigos. É experimentar algo que não foi feito para acontecer, que não é apropriado, que não agrada a Deus e que não é o verdadeiro caminho para a satisfação em algo que é bom, que foi inventado por Deus, criado por Deus, que é a relação sexual, mas que foi feita para acontecer entre um homem e sua mulher, debaixo dos laços do casamento. Meus irmãos, isso é um dos resultados do pecado, mas tem mais.
esse não foi o único pecado resultante do Deus entregá-los aos seus próprios desejos. O que mais os homens, em seus raciocínios tão brilhantes, fizeram ao se verem livres para fazer o que queriam? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, terceira vez, os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. A mente dessas pessoas está corrompida e inclinada ao pecado. É por isso que elas acham que é certo defender a homossexualidade, é por isso que elas acham que é certo defender o poliamor, de você ter não só um parceiro, mas vários. É por isso que elas acham que é certo defender aborto, eutanásia e várias outras coisas que são um desvirtuamento da ordem natural de Deus, pecado que desagradam ao Senhor. Mas olha aqui a lista que você vai ver Paulo descrevendo dos pecados que essas pessoas caíram ao se verem livres para fazer o que queriam. Versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. É uma lista grande, não é? Olha quão brilhantes os homens foram quando passaram a agir segundo o que entendiam ser melhor. Enquanto isso, a nossa sociedade continua gritando por aí: faça o que você quer, o que o seu coração acredita. O que importa é ser feliz. Os resultados são esses. Mais e mais insatisfação. Insatisfação nos relacionamentos de pais e filhos. Insatisfação nos relacionamentos no casamento. Casamento é a coisa mais descartável hoje em dia. Insatisfações nos trabalhos, no dia a dia, na vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vida sem Deus não vale a pena de ser vivida. A vida sem Deus não tem sentido. E se nós preferimos acreditar na mentira de que não há Deus, do que na verdade de que há sim um Deus, nós vamos viver sem saber o que fazer, perdidos, entregues às nossas próprias razões e pensamentos. Meus irmãos, a gente não sabe nem o que escolher no sábado à noite para pedir no iFood, nem o que vai assistir no Netflix. É 2 horas para escolher uma coisa dessa. Que dirá decidir os caminhos da nossa vida? Nós precisamos daquele que é sábio e que conhece não só o início, mas o meio e o fim de todas as coisas. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nosso Deus. Mas, meus irmãos, as pessoas não somente fazem isso, elas têm virado pregadores disso. Olha aqui o versículo 32, o último versículo do nosso texto. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Mesmo sabendo que Deus condena aqueles que vivem assim, mesmo sabendo que Deus condena os que vivem nesses pecados, o que é que as pessoas fazem? Vamos fingir que a gente não acredita. E vamos ensinar os outros a fingir também que não acredita. Porque é aquela história, né? Se a mentira sair da boca de muitas pessoas, vira a verdade. É o que o raciocínio popular diz. Se muitos estão dizendo, não importa se é mentira, se torna a verdade. Essa é a visão das pessoas. O que eles não percebem é que se você acha que ao passar no sinal vermelho vai ficar sem multa, isso não faz com que você deixe de receber a multa ao passar no sinal vermelho. O fato de que você pensar uma coisa não muda a realidade, porque você não é Deus, e os seus pensamentos e as suas palavras não mudam nada. Não mudam as coisas à sua volta. Não tem poder, palavras não têm poder.
A única palavra que tem poder é a de Deus, que criou os céus, a terra, o mundo e tudo que existe. O resto não tem poder. Então não adianta. Enquanto o povo acha que é só pregar a mentira e ela vai se tornar a verdade, eles não percebem que a mentira de que não há Deus jamais vai anular a verdade de que há sim um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus perfeito acima de todos. Não adianta, a mentira não resolve isso. A verdade, meus irmãos, que os homens tanto tentam esconder, mas que não conseguem, é que aqueles que permanecem no pecado de trocar Deus por ídolos, recebem dele a condenação que merecem. E essa condenação, ela se dá de duas maneiras. Ela se dá no já e no ainda não. Porque agora, essas pessoas já experimentam da condenação. Elas estão entregues aos seus próprios desejos, elas estão sofrendo as consequências das suas próprias decisões, e estão vendo quanto a vida está perdida. Pessoas com 50, 60 anos que parecem adolescentes, sem saber como se meteram na situação em que estão. Perdidos. Eles já experimentam os sofrimentos, as doenças, as angústias, a depressão que cresce cada dia mais, como consequência do faça o que o seu coração mandar. O que é que o coração está mandando? Me atolar na tristeza? Porque é só isso que parece que está conseguindo. O que tem crescido é o número de pessoas depressivas e com doenças psicológicas. É isso que o faça o que o seu coração deseja tem conseguido. Mas, meus irmãos, não é somente essa a condenação que eles recebem. Há uma que, se eles não se arrependerem, eles ainda vão receber. E essa condenação é garantida. Essa condenação é o inferno. É o salário do pecado deles. O salário do pecado deles é a morte eterna. A condenação. O inferno que Jesus diz que é um local onde o sofrimento não se acaba. E, meus irmãos, essa condenação é garantida para os que permanecem no pecado. Naum, versículo 2 e 3 do capítulo 1 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Aqueles que permanecem culpados não serão inocentados. Aí você diz, não, mas é Antigo Testamento, Saul, o Deus do Antigo Testamento era irado, no Novo é bonzinho. De novo, isso já é uma das mentiras que querem fazer você acreditar. Mas não, o Deus do Antigo Testamento e do Novo são o mesmo, porque Deus é um e sempre será o único Deus perfeito, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tanto mostra graça como ira. É tanto que Hebreus vai dizer, no Novo Testamento, que Deus é fogo consumidor. É tanto que Jesus, aqueles que as pessoas querem acreditar na mentira de que era apenas um profeta ali, um mestre, na verdade, um rabino, que ensinava o amor, é um dos que mais fala sobre a gravidade da condenação do inferno. E é ele, inclusive, que vai dizer lá em João 3,18, o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê no evangelho que Paulo está pregando aqui, que a gente viu nos últimos sermões, que é escrito nos versículos anteriores, vai ser expandido nos versículos seguintes, que a Bíblia como um todo anuncia, as pessoas que não creem nesse evangelho permanecem como inimigas de Deus, permanecem como filhos da ira, permanecem como alvos da condenação. Para eles a condenação ainda está ali. Então o que fazer? Porque perceba, isso não é só para os que estão fora da igreja. Há muitos que estão sentados em igrejas, mas que ainda continuam na mesma situação, entregues aos seus próprios desejos e pecados. Vêm para a igreja no domingo, mas depois fazem tudo o que querem e não fazem o que Deus quer. Continuam criando para si os seus ídolos ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus. E então, qual é a solução? O que fazer? Meus irmãos,
a Bíblia nos mostra que a única maneira de você fugir do poder de Deus é se escondendo debaixo das asas do próprio Deus. Ao invés de fugir para longe dele, a única maneira de você não ser atingido pela ira dele é se aproximar dele. Mas não se aproximar pelos seus próprios méritos. Você não consegue se salvar então se tornando uma pessoa boa, abandonando esses pecados, porque você nem consegue abandoná-los todos de verdade. E segundo, porque mesmo que você conseguisse, a sua dívida ainda é grande, você ainda tem todo um histórico de pecado e desobediência. A única forma é de você se aproximar de Deus, mas de mãos dadas com o próprio Filho de Deus, debaixo da proteção do próprio Deus, que se fez homem e habitou este mundo e andou entre nós e cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar, sem ter caído em nenhum desses pecados, mas recebendo sobre si os nossos pecados, foi para a cruz e naquela cruz sofreu a ira de Deus, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ponto de ser o próprio Deus ter passado ali 3 dias no mundo dos mortos. Ele sofreu aquilo que eu e você deveríamos receber. Mas nós que não somos deuses, não ficaríamos 3 dias, ficaríamos uma eternidade sofrendo. Mas Ele, que é o perfeito mediador entre Deus e os homens, pôde aplacar a ira de Deus que estava sobre aqueles que creem nele. E esse é um ponto muito importante. Porque Jesus não morreu pelos pecados de todos, senão não haveria condenação para ninguém. Jesus morreu para pagar os pecados daqueles que creem nele. É por isso que ele mesmo diz: quem não crê já está condenado, mas aquele que crê, esse está salvo. Aquele que crê pode ouvir o que nós ouvimos mais cedo aqui na nossa liturgia em Romanos 8:1. Quem está em Cristo não tem mais condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não receba essa ira que merece por causa de todos os seus pecados, mas receba o amor imerecido de um Deus perfeito e bondoso. O que é isso, senão o Evangelho? É essa mensagem que os homens estão tentando calar com suas mentiras. É essa verdade que nós tentamos calar com as nossas mentiras em uma outra época. E que precisamos sempre refletir se não estamos fazendo isso ainda. Você, com certeza, já fez isso. Já preferiu acreditar na mentira. Já preferiu tentar se salvar pelas suas próprias obras. Ou achar que os seus pecados não eram sérios. Mas a gravidade da condenação mostra que são. A pergunta é: onde você está? Você continua como filho da ira? Ou hoje você é filho do amor, pela graça do único que é o Filho verdadeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, Jesus. Esse texto é um alerta àqueles que permanecem no pecado, de trocar Deus pelos ídolos, não só estátuas, não só deuses gregos, romanos, egípcios, mas ídolos do coração. Eles recebem e receberão sobre si a condenação que merecem. Leve esse aviso a sério. Mas se você entende a gravidade disso, e se você já correu para o único porto seguro, Jesus Cristo, não viva mais na tensão, não duvide mais da sua salvação, mas se alegre por pensar e por saber, pela fé, que nos braços de Cristo você está salvo, que como Ele mesmo diz, dali ninguém pode te arrebatar, ninguém pode te tirar. E ali você tem o Evangelho da salvação. Se esse é o seu caso, se alegre. E não deixe o mundo calar essa verdade, mas proclame a verdade, proclame o Evangelho. Em meio a um mundo relativista como o nosso, como nós oramos todos os domingos, cresça no conhecimento da verdade. Cresça na área intelectual, conhecendo mais a Bíblia, lendo ela todos os dias, lendo-a de ponta a ponta. Leia bons livros. Cresça em conhecimento para que quando o mundo vier com as suas mentiras, que muitas vezes parecem tão persuasivas, você possa dizer: isso é mentira. Essa é a verdade. E conheça a verdade, e a verdade
vai te libertar, assim como ela me libertou. Não deixe o mundo calar a verdade pela mentira, mas cale a mentira pela verdade, e a verdade é Cristo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é o único Deus que merece louvor, merece toda a glória, porque o Senhor é a verdade e no Senhor não há mentira. Nós te louvamos porque já andamos como escravos do pecado, mas o Senhor nos comprou e nos fez teus filhos amados. Nós que estamos pela fé unidos a Ti. Pai, se há alguém aqui que ainda não te conhece de verdade, tem misericórdia, derrama da Tua graça, não deixe a mentira vencer, mas faça com que a Tua verdade vença e converta todos, para que Teu nome seja mais louvado e as pessoas parem mais de idolatrar os ídolos, os deuses falsos que têm criado. E que nós que já fomos alcançados, não recaiamos no pecado, não voltemos às nossas idolatrias, mas pelo contrário, cresçamos em santidade, crescendo no conhecimento de quem Tu és. Não conhecimento meramente teórico, mas relacional e verdadeiro, para que Te amando e sendo amados pelo Senhor, nós desfrutemos da paz e da alegria de sabermos que não há mais condenação para nós. Nós merecíamos, mas não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus, porque hoje nós cremos, porque o Teu Evangelho, a verdade, nos libertou. Que essa verdade cresça em nós e que nós sejamos instrumentos para que ela cresça neste mundo mentiroso. É o que nós te pedimos, em nome da verdade que é Cristo Jesus. Amém e amém.